A paz de Deus, queridos irmãos e amigos. O Senhor colocou no meu coração gravar mais esse vídeo como mensagem de Deus, conselhos. Deus coloca no meu coração para passar para a Irmandade e até para aqueles que são amigos nossos, que hoje, dia 1º de janeiro de 2021, onde estamos começando um novo ano. Cada ano que passa, a gente percebe que os final de ano já não é mais como antes. Já não tem mais aquela alegria, já não tem mais aquela preparação em que o povo tinha antes, né? Alguns anos atrás, eu que já estou com 50 e poucos anos, acompanhei muitos finais de anos felizes, alegres, até quando eu não servia a Deus, quando não estava nessa graça. Até cheguei a participar de muitos, né? E depois que Deus me chamou na graça também, participo sempre com a minha família, porque eu sempre acredito naquilo que está escrito na palavra, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E aquilo que não vem denegrir a nossa imagem, aquilo que não vem sair fora daquilo que nós aprendemos pela palavra, Deus nos ensina, desde o começo da nossa caminhada nessa graça, eu acredito que não faz mal. Muita gente acha que a vida de quem serve a Deus é uma vida triste, é uma vida só de angústia, de tristeza, de solidão, de prova, de lutas, de guerra, de aflição, mas não é, irmãos. O Senhor tem me dado a graça de fazer muitas viagens em missão da obra de Deus. Então, irmãos, Deus tem preparado de estar reunido com muita irmandade, né? Fizemos visita para tinha muita gente, já fizemos visita com pouca gente, já fizemos viagem longa, viagem curta, porque tudo, irmãos, na nossa vida, nós temos que dar espaço para o Senhor trabalhar na nossa vida, o Senhor fazer obra na nossa vida. Mas para o Senhor fazer obra na nossa vida, irmãos, nós temos que nos preparar para isso. É como se nós se preparássemos para fazer uma viagem. Ninguém se faz uma viagem de qualquer maneira, né? A pessoa que é prudente, a pessoa que ama a sua família, ama a sua vida, ele não vai pegar um carro e ir para uma rodovia de qualquer maneira. Ele tem que ter uma experiência, o carro tem que passar pela mão de um mecânico para fazer uma revisão, tem que ver como é que estão os pneus, que é para você poder pegar aquela estrada e você ter um pouco de confiança na ferramenta que está na sua mão, né? Para você poder ter um pouco de confiança, apesar que a sua confiança está em Deus. Se você for fazer uma viagem, essa viagem ela tem que ser uma viagem preparada por Deus. Já começa certo. E eu me lembro muito bem que se você fizer uma viagem dessa, tem tudo para dar certo. Tem tudo para você ir com segurança com a tua família. Quando você passar nos postos policial, que alguém te parar, a documentação está em dias, você está dentro do excesso de velocidade da rodovia,
Então vai ser dificilmente um radar te pegar, vai ser dificilmente alguém te pegar cometendo alguma infração, porque você está dentro daquilo que você aprendeu, que alguém te ensinou, seja a tua família, seja quando você foi tirar a tua habilitação na autoescola, alguém te ensinou que você tinha que ser prudente no trânsito, você tinha que dirigir sabendo que tinha lugar que você não podia fazer ultrapassagem, tinha lugar que a velocidade era aquela, você tinha que obedecer. E geralmente, irmãos, quem anda desse jeito, com certeza não vai ter problema nenhum na estrada, não vai ter nenhuma restrição na vida dele. Ele vai em paz e volta em paz. Se der algum probleminha, como ele foi confirmado por Deus para ele, com certeza o Senhor envia os seus anjos e o Senhor há de preparar todas as coisas para ele ou para ela, para que ele possa voltar e ter algo da parte de Deus para contar. Porque veja bem, Deus só faz uma obra na vida de um servo de Deus ou de uma serva de Deus se tiver necessidade, irmãos. Se não tiver necessidade, o Senhor não vai fazer obra, porque não tem necessidade. Para que Deus se manifeste, tem que ter uma necessidade. E às vezes a gente está passando por alguma situação da nossa vida e a gente não entende por que a gente está passando por aquilo. Mas é para o nome de Deus ser glorificado. É para Ele mostrar para nós que Ele está conosco. Que Ele está conosco em qualquer momento da nossa vida. Que Ele, desde quando Ele nos alistou para esse exército e que nos armou com as suas armas poderosas, porque, irmãos, as armas de Deus são poderosas. Ela não pede guerra para ninguém. Só que armas, irmão, ela precisa de alguém para poder saber conduzir elas. E o Senhor confiou a nós essas armas. Então nós temos que aprender com o Senhor como manusear as armas, para que nós possamos vencer os obstáculos da vida, para que nós possamos vencer os nossos adversários, os nossos inimigos que vêm contra nós. Os irmãos percebem que Davi, ele era um pastor de ovelha. E Davi, como pastor de ovelha, irmãos, ele não sabia manejar uma espada, ele não sabia lutar com armadura, ele não sabia lutar com escudo, ele não tinha tática de guerra, ele não tinha experiência de guerra. A única ferramenta que ele sabia manusear muito bem era a sua funda. Outra ferramenta que ele sabia manusear muito bem era a sua harpa, que quando ele tocava, os espíritos que estavam em Saul, que se manifestava, tinha que ir embora. Então os irmãos vejam bem que as duas ferramentas que Davi tinha, ele sabia manusear muito bem. E quando ele foi até o arraial do seu povo, quando ele foi até Israel, aonde Saul era rei, e aonde os seus irmãos, que sabiam manusear as armas de guerra que eles aprenderam, porque eles foram ensinados a usar uma espada, foram ensinados a usar uma armadura de soldado, a usar um escudo de soldado. Irmãos, mas tem guerra que não se vence com espada, tem guerra que não se vence com escudo, tem guerra que não se vence, irmãos, com lança. Tem guerra que você não consegue vencer ela com armadura. Tem guerra que você vence ela com confiança, com fé. E a primeira coisa que agradou a Deus em Davi foi a disposição que ele teve e se dispôs a lutar com o gigante. Os irmãos percebem, irmãos, que todo o exército de Saul, mesmo sendo um conhecedor da guerra, mesmo sendo destro da guerra, mesmo sabendo lutar com espada, nenhum deles, irmãos,
nenhum deles se manifestou que lutaria com o gigante, sabendo que quem vencesse aquela guerra estaria livre daquele homem, estaria livre dos filisteus. Mesmo Saul oferecendo riqueza, mesmo Saul oferecendo a sua própria filha para aquele homem que se manifestasse a lutar contra aquele gigante. Ninguém teve coragem. Ninguém foi voluntário. E Saul sabia muito bem que se ninguém se oferecesse para lutar com o gigante, ele, como rei do povo, ele tinha que lutar. A missão era dele, porque ele era o rei. E quem é o rei, ele tem a responsabilidade de defender o seu povo, de defender a sua nação. Agora, os irmãos, imagine o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que nos tem chamado para essa graça, que nos tem alistado. Irmãos, e Davi, quando foi na direção do gigante, por mais que ele, conversando com Saul tentou colocar nele uma armadura, tentou colocar uma espada na mão dele, mas ele não sabia nem andar, ele não conseguia se locomover com aquela armadura, ele não conseguia lutar com aquela espada, porque a luta de Davi com aquele gigante era para mostrar para o povo de Israel que Deus estava de pé. Glória ao nome do Senhor. Que Deus não tinha desamparado o povo, só que o povo estava lutando na contramão daquilo que Deus queria. O povo estava andando na contramão daquilo que Deus tinha determinado. E não foi Deus que se afastou do rei, foi o rei que se afastou de Deus. Porque Deus não se afasta de ninguém, irmãos. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas o rei se afastou de Deus, porque ele quis andar no seu próprio entendimento, porque ele era rei. Então ele estava preocupado em agradar o povo. Ele estava preocupado em fazer a vontade do povo, porque ele achava que o povo é que ia colocar ele lá em cima, que era que ia sustentar ele lá em cima. E não é bem assim, irmãos. Bendito o Senhor. Quem nos coloca lá em cima é Deus, e quem nos sustenta lá em cima é Deus também. O povo, irmão, bendito o Senhor. O povo, se nós não vigiar, se nós não tomar cuidado, é mais fácil derrubar nós do que nos levantar. É mais fácil deixar nós de lado do que nos socorrer. Mas Deus não, irmão. O mundo todo pode virar as costas para nós. O governo do mundo pode virar as costas para nós. Mas Deus não, irmão. Deus sempre estará de pé. Sempre a sua mão nos alcançará aonde nós chegar nessa terra. Então eu estou gravando esse vídeo porque nós estamos começando outro ano. E tem muita gente achando que esse ano vai ser tão bom, vai ser um ano bom. Irmãos, não vamos se preparar para nada bom nessa terra, porque nessa terra não tem nada de bom. Mas vamos nos preparar para receber do céu o que é bom. Porque no céu, sim, tem o que é bom. Bendito o Senhor. Então, os irmãos, vejam, irmão, nesse tempo que estamos passando, quantas igrejas que tinha muita gente, que tinha muitas pessoas, e hoje não, porque hoje está fechado as igrejas, mas quando as igrejas retornaram, estava com as portas abertas. Irmãos, muitos não estavam indo na igreja. Mas por quê? Estava com medo de ser contaminado? Irmão, a igreja é o lugar mais seguro que tem. É onde se tem a menor chance de ser contaminado com o Covid, é dentro das igrejas. Primeiro, que lá eles mantêm a distância de um para o outro. Lá tem alguém que mede a sua temperatura quando você chega.
Tem alguém que está com álcool gel para colocar na sua mão. E o principal, irmão, principal, tem Deus lá dentro. Deus está lá para guardar o teu povo. Eu não sei se os irmãos já viram, escrito na palavra, que está escrito em Isaías. Está escrito em Isaías assim, que sobre toda a glória haverá uma proteção. Então, sobre a glória da igreja haverá uma proteção de Deus. Agora, irmãos, não vamos esmorecer, não vamos fraquejar, não vamos voltar para trás. Não vamos, agora que nós estamos tão perto do Senhor, mas tão perto, não vamos deixar as coisas dessa vida tirar de dentro de nós aquilo que o Senhor colocou, aquilo que a palavra colocou, aquilo que o Senhor tem, pela sua palavra, nos prometido, irmão. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Muita gente, irmão, desanimando, muita gente voltando para trás, muita gente andando de qualquer maneira, muita gente dando mau testemunho. Irmãos, nós temos que glorificar a Deus, porque no meio de milhões e de milhões de pessoas, Deus escolheu nós e colocou dentro de nós a sua graça, para que sobre nós, irmão, resplandecer a luz da sua palavra na terra. O irmão não sabe o tamanho da bem-aventurança de um homem e de uma mulher de carregar essa luz chamada palavra, que aonde você passa, ela clareia, ela ilumina a vida de muitos, tira muitos do mundo da escuridão, do mundo da tristeza, da angústia. Bendito o nome do Senhor. Irmãos, eu estava em Portugal, e os irmãos que me conhecem sabem que eu sou barbeiro. E eu estava numa cidade chamada Caldas da Rainha, e lá tem uma cidade chamada Leiria. E nessa cidade morava o irmão Marquinhos. Irmão Marquinhos, servo de Deus. E o irmão Marquinhos estava desempregado na época, esposo da irmã Clarilda, estava desempregado. E da cidade que eu morava até a cidade onde o irmão Marquinhos morava, dá uns 50 e poucos quilômetros. Bendito o Senhor. Irmãos, eu estava lá no apartamento que eu morava, e Deus falou comigo: meu servo, pegue as suas máquinas de cortar cabelo, pegue o seu carro e vá lá em Leiria cortar o cabelo do meu servo. Ele está lá aprovado, trancado dentro do apartamento, o inimigo fazendo guerra na vida dele, dizendo que Deus não está na vida dele. Meu servo, vá cortar o cabelo do meu servo. É só para você chegar lá, cortar o cabelo dele e voltar. E eu vou fazer uma obra. Irmãos, era 50 e poucos quilômetros para ir, 50 e pouco para voltar. Mas eu não sou dono de mim, não estou nessa terra para fazer a minha vontade. O Senhor se compadeceu de misericórdia, tem se compadecido de me trazer para essa graça e tem me dado essa felicidade, essa alegria que eu não tinha no mundo, de trabalhar na sua obra, de levar para as pessoas alegria, de levar para as pessoas felicidade, de levar para as pessoas amor, de levar para as pessoas aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não sou um homem rico das coisas dessa vida, mas eu tenho certeza que dentro desse coração aqui, que eu carrego no peito, o Senhor tem colocado uma riqueza muito grande, que é a vontade de servir a Deus, de agradar a Deus, de cumprir na íntegra a sua palavra. Eu sei que eu estou muito longe disso, mas eu não vou desistir, porque eu sei que eu vou alcançar essa condição de um dia ser limpo de mão e puro de coração. Irmãos, e peguei o carro e me pus a caminho para a cidade de Leiria, até a casa do Marquinhos. Eu cheguei lá, eu bati na porta do apartamento, o Marquinhos saiu. Irmão, o Marquinhos estava com uma situação difícil, cabelo grande, dentro de um apartamento trancado, desempregado, espírito
arrodeando o Marquinho, fazendo confusão na vida dele, depressão querendo tomar o Marquinho. Saudei a casa com a paz de Deus, saudei o Marquinho e falei para ele: Marquinho, ele estava lá em Caldas da Rainha, que Deus falou comigo para me vir aqui cortar o seu cabelo. Irmão, não sabia que o Marquinho estava com o cabelo grande, eu não sabia que ele precisava que eu fosse até lá, mas o Senhor que cuida de nós, o Senhor que sabe da nossa necessidade, ele sabia que o Marquinho estava precisando de uma obra, precisava de um sinal que Deus estava na vida dele. E eu saí, fui lá fazer aquilo que Deus mandou. Bom, entrei, cortei o cabelo do Marquinho, conversei com ele quando cortava o cabelo dele. E quando eu terminei de cortar o cabelo do Marquinho, eu falei para ele: meu irmão, eu só vim aqui só cumprir com essa missão. Estava lá, o Senhor mandou vir aqui cortar o seu cabelo e já estou de volta. Já cumpri com aquilo que Deus mandou. E o Senhor libertou o Marquinho porque deu um sinal para ele que ele estava na vida dele. Irmãos, Deus é maravilhoso. Os irmãos, vejam bem, esse vídeo aqui, ele vai ficar um pouco longo, talvez não vai dar para mim colocar ele de uma vez, talvez eu vou ter que dividir em duas partes, mas não tem problema, né? Quando os irmãos for visualizar, os irmãos assistem as duas partes. Irmão, veja alguém que trabalha numa empresa há muitos anos, uma empresa boa, tem um bom convênio, né? Uma empresa que paga direitinho, e ele trabalha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30 anos, já está caminhando para a aposentadoria. E sempre foi um funcionário exemplar. Nunca saiu fora das regras daquela empresa, daquilo que aquela empresa sempre exigiu de todos os seus funcionários, do seu quadro de funcionário. Mas quando ele está com 30 anos, já para 30 e pouco, quase 35 anos, a pertinho de aposentar, ele começa a relaxar. Ele tem um crédito com a empresa muito grande, porque sempre foi um funcionário exemplar, muito bom. Mas ele começa, irmãos, a faltar no serviço, ele começa a ir contra as regras da empresa, ele começa a andar de qualquer maneira, ele já não tem a responsabilidade que ele tinha com aquela empresa há alguns anos atrás, sendo que ele já está pertinho de se aposentar, não falta muito tempo. Aí a empresa chama ele, dá uma advertência, e ele ficando mais rebelde, ele vai ficando cada dia pior. Cada dia pior. Chega uma hora que a empresa manda ele embora. Todo aquele tempo que ele trabalhou na empresa, no finalzinho da carreira dele, foi tudo jogado fora. Acabou todo o prestígio dele, todos aqueles elogios que ele tinha, se tornou tudo sem reclamação, acabou tudo. Por quê? Porque não vigiou, não tomou cuidado, não cumpriu com seus deveres, não cumpriu com a sua responsabilidade. Andou de qualquer maneira, no finalzinho da sua carreira. E assim somos o povo de Deus, irmão. O povo de Deus está assim. Uns têm 5 anos, outros têm 10, 20, 30 anos. E agora que está chegando perto da aposentadoria espiritual, começou a andar de qualquer maneira, começou a se portar de qualquer maneira, já esqueceu da sua santidade, já esqueceu do temor que tinha ao Senhor, já esqueceu de guardar a palavra, já anda no mundo como se fosse do mundo, já se veste como se vestia no mundo. As conversas já não são mais as conversas daquilo que agrada a Deus, já pegou caminhos diferentes. E o Senhor não está contente com isso. O Senhor quer salvar o seu povo. O Senhor quer levar o seu povo para o céu. Então, irmãos,
vamos ficar firmes e vamos acreditar em tudo aquilo que nós, durante a nossa caminhada, nós ouvimos. Não acreditando em palavras do homem, não acreditando em história, em contos de fada, mas para aqueles que examinam a palavra, para aqueles que lêem ela, e é bíblico que temos que ler ela, sabe que o que está escrito nela está se cumprindo, irmão. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não está longe, está perto. Então, você que está pertinho de colocar a mão na sua aposentadoria espiritual, permaneça firme, permaneça de pé. Use as ferramentas que Deus te deu. Davi usou foi o quê? Foi a funda, ele sabia usar a funda. Então foi contra o gigante, ele foi com a funda. Para todo mundo estava errado. Para todo mundo estava contra a lei da gravidade, a lei, né, da força, da superioridade. Eu não sei nem falar direito. Mas quem venceu, irmão, foi quem acreditou. Quem venceu foi quem foi com a humildade. Quem venceu, irmão, foi quem se dispôs. Quem venceu foi quem se pôs a caminho. E todos viram a vitória de Davi diante do gigante. E todos tiveram que confessar que Deus estava na vida de Davi. Daquele dia em diante entrou uma preocupação em Saul. E Saul ficou preocupado, porque ele viu que alguma coisa de diferente tinha em Davi. Irmãos, irmãs, povo de Deus, o mundo luta, o mundo se levanta. Os espíritos que estão aí lutando para que você não chegue no céu, para que você não alcance a vida eterna, eles sabem que você carrega alguma coisa de diferente. E de um jeito ou de outro, ele quer atingir, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Bendito o nome do Senhor. E saiba de uma coisa, que nessa terra nós temos família, temos que amar ela, temos que viver unido com ela. Só que salvação é individual. Dê um bom testemunho na tua casa, dê um bom testemunho para os teus filhos. Se você tem uma casa e que tem filhos que obedeceu e voltaram para trás, não despreza, abraça, ama, bendito o Senhor. Que pode ser que com o amor que você ama Ele e com a força do teu abraço, o Senhor possa resgatar ele ou ela e trazer ele para a graça novamente. E Deus te dá a felicidade de você entrar no céu com a tua família. Porém, se a tua família desistir, não desista você. Salvação é individual. Pai não salva filho, filho não salva pai, esposa não salva marido. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E quando você clamar, o céu vai se abrir. Quando você bater, a porta vai se abrir. Bendito o Senhor. Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar. Bendito o Senhor. O Senhor sempre está do teu lado. Irmãos, se eu pudesse, tivesse condição, eu viajava para todo lado para levar para alguém uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, ajudar alguém que está na sarjeta a se levantar, ajudar alguém que está em cima de um prédio querendo se matar. Mas eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas aquele que me alistou para esse exército, me fez um soldado seu, um servo seu, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E com certeza, irmão, nós também usando as redes sociais, que muitos usam, bendito o Senhor, para benefício próprio, ou que muitos usam para a parte ruim que ela tem, para a parte que cada dia vai te afundar mais, vai te destruir mais. Bendito seja o Senhor. Ela está em todo lugar ao mesmo tempo. Porque se alguém pegar no telefone e clicar em cima de um vídeo e assistir,
Dali pode sair uma palavra de vida, como pode sair uma palavra de morte. Então leva a vida, e leva a vida com abundância. Eu sinto da parte de Deus em gravar esse vídeo para a Irmandade. Receba com alegria e com prazer, no nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, o amor, a comunhão, a humildade, a simplicidade, a caridade, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor permaneça no nosso coração para sempre. Amém.